Oi pessoal, aqui sou eu, aqui é Pretinha, esse anjinho que eu falo pra vocês, que eu vinha falar pra vocês, que é o amorzinho da minha vida, coração de coração com ela, eu também tenho, e ela também tem um coraçãozinho comigo. Às vezes eu tô dormindo, quietinho pra ouvir vídeo, aí às vezes eu tô dormindo, vai lá acordar eu, e acorda eu, e vai lá e chama eu pra pôr comidinha, aguinha pra ela. Isso aqui é um anjinho. Isso aqui é um anjinho. Não é, gente? Não é um amor? Olha só pra você ver. Vocês estão vendo isso aqui? É um amorzinho. É um amorzinho sendo irmãozinho. Tem coisa com seu coração. Agora, vou falar com vocês. A gente sabe, né, da reportagem do Fantástico que é amorzinho pra aparecer no vídeo. No vídeo rapidinho, vídeo quietinho, tá? A gente sabe da reportagem do Fantástico que eles estão querendo abafar esse caso. Na Pretinha, deixa eu falar. Eles estão querendo abafar esse caso do cãozinho, não é? E estão querendo esquecer isso como se não tivesse acontecido. Quer dizer, né, os jovens lá, os jovens, os criminosos, porque são criminosos, eles fazem um ato criminal com ser indefeso, né? E isso fica por isso mesmo, porque até o Fantástico me surpreendeu, viu? O Fantástico, que é um programa de jornalismo, uma grande potência em jornalismo, até eles quis tirar o deles da reta porque não teve, segundo o Fantástico, não teve provas, sendo que tinha ameaça do porteiro do prédio lá deles lá. Tinha os pais dos meninos, o pai do menino e o tio de um dos criminosos, que foi lá ameaçar o porteiro. A advogada, que também deve ser investigada por fazer parte da família de criminosos, não é, meu anjo? E os próprios adolescentes, por cometer o ato criminal contra um ser indefeso, um ser puro, como este aqui, que vocês vê, que não faz mal a ninguém. Não, nunca faz mal a ninguém, nunca fez, nunca vai fazer. Simplesmente viu os criminosos lá, né? Deixa o irmão contar. Qual irmão pode contar a história? A história que aconteceu na vida real, anjinho. Quietinha pra ouvir? É o doguinho, amigão. Simplesmente os criminosos foi lá e por livre e espontânea vontade, eles decidiram fazer uma coisa cruel, de tamanho que não tem explicação. Como eu vou pegar um martelo e dar na cabeça de um cachorro de rua, de prédio, que seja, podia ser de alguém, podia ser seu, podia ser meu. Simplesmente os criminosos foi lá e bateu no cachorro por livre e espontânea vontade. E diz que um deles está numa prisão preventiva. Mas não é o suficiente, não é isso que todos nós queremos. Quem zela pelos animais de estimação sabe como é, sabe o amor que eles têm com a gente e a gente tem com eles, e o cuidado que a gente tem que ter com eles. Porque olha só, como é que um serzinho desse, indefeso, pode fazer alguma coisa com vocês? Nada. Só quer viver a vidinha deles. Aquele amiguinho lá só queria viver a vidinha dele. Meu anjinho. Anjinho! E não pode morder o irmão do vídeo. Escuta o vídeo e depois você fala. Então, meu anjinho aqui, ela... Como é que um anjinho desses, pequenininha... Como é que um anjinho desses vai lá e faz alguma coisa com alguém? Não pode, eles não tem como. Eles não
Eles não podem fazer nada com a gente. É ao contrário, é a gente que vai lá na pura maldade e faz com eles. Como no caso dos criminosos, né? Os que coagiram contra um cachorro que só estava vivendo a vida dele, só isso. Estamos juntos nessa, sobre o cãozinho orelha, claro. Eu fico triste pensar que tem gente que faça isso e pensar que isso vai ficar impune, que não vai ter, não vai achar os responsáveis. Porque a Rede Globo já está tirando dela da reta, já quer cortar qualquer ligação com esse caso e isso vai passar, como eu falei, mencionei em um vídeo, é como se você tivesse comido uma pizza e ela sumiu e desapareceu do seu prato. Isso vai ser assim, vai ser mais um caso que vai dar em pizza, porque a reportagem da Rede Globo, que é o Fantástico, que é um grande programa jornalismo que muitas pessoas assistem, Fantástico, eu não assisto, não acompanho televisão, mas tem pessoas que assistem jornal. E como esse caso vai ser abafado assim, não vai dar em nada, os responsáveis eles não vão ser punidos, né? Tanto que os criminosos eles viajaram, não é? Eles viajaram, eles foram para outro país, ou seja, eu vou, pego um martelo, dou na cara de um cachorro, de um gato, e depois eu vou para Disney como se nada tivesse acontecido. Ao voltar ao Brasil, ainda não sou responsável, não vou ser, porque aqui é o país onde o dinheiro fala mais alto do que a própria pessoa. O dinheiro, ele grita mais alto do que a própria pessoa. Ele compra as pessoas, ele compra o silêncio das pessoas, e isso vai se passar, nada vai ser feito, vai ser anos e anos sobre esse caso desse cachorrinho, né, a orelha. Ele já está morto, claro, não tem como ele se defender, mas eu queria que a autoridade, a polícia aí de Santa Catarina, relasse isso mais a sério, porque não é uma coisa certa a se fazer. Eu não posso fazer isso porque vocês poderiam, e fez com um animal indefeso, sendo que eu não posso. Imagino, eu também, eu falei, realmente, eu não faço isso, eu não sou de fazer isso com animais, com a minha pretinha, o meu amor, não faço isso. Nunca faria uma coisa dessa com ela, tá bom? Até porque eu gosto desses animaizinhos, eu gosto muito. E fiquei realmente triste com o fato do doguinho, né, o Orelha. O Orelha, estou realmente triste com isso, sabendo dessa notícia, e também triste pelos responsáveis não ter o seu devido... os responsáveis do crime não ter a sua devida punição, até agora. Né, estão aí, um ameaçou o porteiro e tá tranquilo, 2 ameaçaram, foi lá o pai e o tio do menino de um dos criminosos lá para silenciar o porteiro, sendo que tem crimes, tem as armas, o martelo, por exemplo, o pau que os criminosos usaram com o cachorro, e câmeras que no dia do ato criminoso aconteceu, porque são crimes, isso é um crime. Não são adolescentes, são criminosos. E tem que pagar como tal. Agora, se fosse uma pessoa negra de favela, não é? Um cara negro de favela, ele já tinha sido punido, ele já estava punido pela sociedade, não é? Quer dizer, o cara é
os meninos são brancos, têm dinheiro, têm as costas, como eu falei, quentes, tem quem protege eles, então tá tudo bem. O problema é se a pessoa for negra e morar numa favela e faz isso com um gato, um cachorro, né? E aí a pessoa vai lá e é punida. Mas se é um branquelo que tem as costas quentes, filhinho de papai, aí ele pode fazer o que ele bem entender, porque o dinheiro fala mais alto. A gente não pode se silenciar sobre esse fato, desse acontecimento, que foi um acontecimento grave e recente, tá? Foi no final do mês passado, foi recente, ainda está recente, não tem como a gente esquecer uma coisa dessa. E como que os responsáveis ainda pelo crime estão aí, livres? Nada foi feito. Vamos pensar sobre isso, gente. Vamos seguir adiante esse episódio e não deixar impune, porque se isso acontece e nada é feito, é só mais uma porta que vai se abrir para acontecer outras coisas, várias coisas desse tipo, para nada ser feito também. Muito obrigado. O vídeo está ficando um pouco longo, vou cortar ele aqui, vou tirar ele aqui no caso. Muito obrigado por vocês me atenderem aí no TikTok. Eu vi cada mensagem que vocês deram de apoio. E sim, vamos apoiar essa causa, porque é uma causa séria. Porque não é só porque o cara tem dinheiro ou nomes, sobrenomes, ou as costas quentes, que a gente tem que enterrar isso, pôr uma terra por cima disso e abafar esse caso. Eles são criminosos, os 6, e os pais desses criminosos também têm que ser investigado também. O tio, por ter coagido de má fé o porteiro, e o porteiro tem que se abrir, chegar e falar: olha, sim, esses jovens fizeram isso, eu tenho imagens, eu tenho como falar que fizeram, eu tenho mensagens deles, eu tenho as provas aqui para identificar esses criminosos, porque isso é um crime contra um animalzinho indefeso que não podia se defender de nada, né? Se fosse um animal maior, ia dar uma coça nos meninos, né? Mas como é um cachorro, o cachorro ele simplesmente ele não podia ter feito nada naquele momento. Mas eu queria ver se fosse um animal maior, desse uma surra neles, aí eles iam se quietar, iam ficar parados. Que é o que a população está querendo, né? A população está querendo lá e dar neles o que eles fizeram com o cachorrinho. Como que isso acontece? O porteiro, ele tem as provas, ele sabe quem foi, ele fala: foi esse, eu sei e eu posso provar isso, e nada é feito, e até agora nada vai ser feito, porque a gente vive no mundo da injustiça, a gente vive num mundo onde o dinheiro fala mais alto, e às vezes a conta bancária sua não paga uma vida, a sua conta bancária não vai pagar a vida de um cachorro, não vai silenciar um cachorro. Então, se não somos nós para falar, a Rede Globo já não vai falar mais. Eles já tiraram um deles da reta porque não querem se pronunciar sobre esse caso, querem abafar, querem enterrar, jogar terra em cima desse crime. E a gente da internet, vocês, no caso eu e os demais que estão contra os criminosos, porque são criminosos, são adolescentes, mas são criminosos, tem que ser julgados como tal. Porque lá nos Estados Unidos, meninos dessa idade, eles pegam até prisão perpétua, ou, em casos mais violentos como esse, corredor da morte. Mas porque lá nos Estados Unidos o país funciona, lá as coisas funcionam. Aqui a gente nada funciona, crime nenhum, fica tudo oculto.
Tá tudo oculto. Você faz um crime contra um animal,